Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Hello, pessoas lindas que nos ouvem aí do outro lado e pessoas lindas que estão com a gente aqui na live. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 32 anos, moro em Votuporã, interior de São Paulo, tenho um Instagram literário chamado Realidade Literal e hoje estamos aqui com a nossa convidada, que vem lá do Sul, é leitora voraz, assim como nós, principalmente dos livros da Tag da Dublinense, porque ela é bairrista. Tem um Instagram literário, o Ame um Livro, depois a gente faz o jabá também, e já havia escrito um livro de poesia, e agora está lançando o seu primeiro romance, A Casa em Reformas. Então é com grande prazer que a gente te recebe aqui hoje no Literatura Sem Frescura. Andressa. Eu fico, primeiramente, muito grata e muito honrada de ser convidada. Bom, meu nome é Andressa Klemberg. Eu também tenho um Instagram literário, onde tudo começou. E eu sou de Porto Alegre, então, né? Aqui tá, inclusive, os livros da Dublinense, aqui atrás de mim. Olá. Eu sou formada em gestão em saúde, trabalhei no hospital por 5 anos. Também é temática de escrita, né? E eu comecei a escrever bem cedo, depois eu vou contar sobre isso. Mas eu quero mais uma vez agradecer o convite de vocês por estar nesse podcast chiquérrimo. Que tem mais de 140 episódios, gente. Vocês são, ó... Você viu? Mais. Chiquérrimo eu não diria, mas bastante episódio tem mesmo. Hablamos muito. Né? E para me ajudar aqui... É chique demais. Não é? Só Deus sabe como a gente sofre, mas tá tudo bem. A gente tá... Seguimos aqui. E aí, para me ajudar nesse bate-papo, então, tá aqui comigo minha companheira de podcast, Dona Luíse. Olá, Luíse. Olá, Thaís e Andressa. Um prazer estar aqui com vocês e, claro, com vocês ouvintes aí do outro lado. Meu nome é Luíse, sou do Instagram Amarela Literária, do Instagram e do TikTok. Felicíssima aí com a Andressa, vamos conhecer um pouco mais sobre a Andressa. Estava contando para ela que recém li o livro dela, assim, é sempre no deadline comigo. Então, Super. Eu recém terminei o livro dela, temos muito o que conversar, esperamos que vocês curtam o bate-papo, tanto sobre a escrita, o livro, o lançamento, né, e também sobre as leituras da Andressa. E feliz também, né, que também sou gaúcha, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, mas sou gaúcha, sou aqui do interior, não de Porto Alegre, mas feliz aí com uma conterrânea de estado. Tô me sentindo excluída. Agora o Sul tá em peso aqui, daí. Né? Eu vi um meme esses dias que é assim, quando alguma coisa dá errado no Sul, a gente cruzando a fronteira, né, gente? Adoro. Eu gosto muito de ir lá pra Imbituba, sou fã. Santa Catarina, sim. Muito bom. Legal. Eu tava em Santa Catarina esse final de semana, gente, nem quero saber o que eu passei. Chiquérrima, mas tu tava numa região um pouco complexa. Bem complexo. Não. O problema não foi nem esse, o problema foi ir para Santa Catarina de carro. Essa foi a loucura. Com outras 4 pessoas. Com outras 4 pessoas e voltar de carro, pegar quase 4 horas de congestionamento. Nossa, delícia, delícia. Perrengue não muito chique. Nenhum, mas tá bom. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, só para lembrar que você encontra a gente lá no Instagram do Literatura Sem Frescura, no @lit Sem Frescura. Então, bora lá deixar pautas para a Luíse, comentar no post da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim. E que agora você também consegue acompanhar as nossas gravações em live no YouTube, no canal Literatura Sem Frescura, toda terça-feira às 8h30 da noite. Então, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder. Então, bora começar o nosso bate-papo. A gente separou algumas perguntinhas, mas nada que a gente não possa fugir totalmente do roteiro também, porque a gente é rainha de fazer isso, tá bom, Andressa? Fica à vontade para zerar o Enem, para fugir do roteiro, porque aqui é assim que funciona.
A gente conversa demais também, se a gente estiver falando demais, você pode falar, oi meninas, então, tá bom, chega, já deu por hoje, tá? Então, tá bom. Se deixar, a gente nunca mais para de falar. Eu sempre vejo, né, o podcast lá 2 horas, e eu penso, nossa, elas falaram 2 horas sobre esse assunto. A gente nem percebe, a hora que vê já deu 2 horas, é impressionante. Sim. O melhor é que a gente surgiu querendo ser episódios de no máximo 30 minutos. Nunca teve 30 minutos. Não. Nunca eu acho que teve. eu nunca ouvi nenhum com menos de 1 hora, Gurias. Não teve, mas nunca olha teve. aqui, ó. Eu separei algumas indicações, tá? Olha lá. Qualquer coisa, a gente tem tudo isso aqui atrás para comentar. A gente tem alguns, né? A gente tem alguns aqui. Alguma coisa aí, né? Para conversar sobre isso de livros. Ai, amo. Amo, amo. Então, bora lá. Vamos começar pelo começo, então. Como é que... A gente quer saber, para começo de conversa, como é a Andressa leitora, né? Já tá falando aqui que é leitora, a gente já comentou um pouquinho. Queria saber se você lembra como começou seu amor pelos livros e quais são suas maiores referências. Show de bola. Eu já separei aqui, para começar, Meg Cabot, né, gente? A Garota Americana foi o primeiro que eu li com essa capa aqui, ó, antiga. Muito bom. Eu adoro esse. Esse livro é tudo. Aí depois eu comprei, eu tenho aqui do lado a coleção dela, ó, são esses 2 nichos. Eu tenho mais de 60 livros dela, que sou viciada. Meu Deus. E eu comecei a ler quando eu tinha uns 10 anos os livros dela. Esse aqui eu li em 2006, né, que foi quando eu tinha 9 para 10 anos mesmo. Eu, então, leio desde sempre. A minha tia me dava aqueles livrinhos de contos de fada, sabe? Quando eu tinha já uns 6 anos aí, que eu tava aprendendo a ler, ela me dava todo domingo, que a gente ia lá almoçar, ela sempre me dava um livro. E eu adorava, né? Sou filha única, então sempre gostei de brincar quietinha no meu canto com meus livrinhos. Uma coisa que eu era viciada quando era criança era encher o papelzinho da biblioteca. Apaixonada demais, entende? Aí, quando enchia, a gente podia levar para casa, né? Então, assim, é memória afetiva, entende? E minhas primeiras referências, além da Meg Cabot, eu lembro de ter lido uma versão daquelas adaptadas juvenis de Moby Dick e ter surtado muito. E a coleção Vagalume e o Pedro Bandeira. Foram, assim, primeiras coisas que eu li que eu quis ler tudo, né? Por exemplo, Pedro Bandeira, li um livro dele e queria ler todos. Droga da Obediência, Droga do Amor, tudo quanto era droga do Pedro Bandeira, eu tava lá lendo. E no meu colégio, né, trazer os autores, às vezes o autor vinha. Então, eu tenho autógrafo do Pedro Bandeira de quando eu era criança. Cheguei a conhecer o Moacir Scliar, porque ele foi no meu colégio. Então, rolou esse privilégio. Né? E aí, meu colégio sempre fazia uma feira do livro. Até tá aqui atrás um kit que eu tenho, que é a história dos animais, que eu me lembro que a minha mãe comprou para mim na primeira série e foi R$30. Nossa. E eu me lembro que R$30 naquela época era dinheiro. Era muito caro. Então eu guardo ele assim com carinho. Sempre fui uma taurina apegada nos livros. E aí, o período assim que eu, digamos assim, não li muito foi por causa da faculdade, que daí eu lia só as coisas obrigadas. E aí deu uma mixada na minha vida de leitora. Daí, quando eu me formei em 2017, né, finalzinho, início de 2018, eu criei um Ame um Livro para retomar minha leitura, porque... Todo mundo criou Instagram literário em 2018, é a impressão minha? Porque eu tenho a impressão de que todo mundo que eu converso criou em 2018 o Instagram. É impressionante. 2018 foi o ano. Foi o ano, exato. É 2018 e depois, em segundo lugar, 2020 por causa da pandemia. Mas da 2018 pandemia, é disparado, né? Não sei qual foi o surto que rolou. O podcast é filho da pandemia também, 2020. Inclusive, a gente descobriu hoje que perdemos nosso aniversário. Normal. Perdemos, e eu perdi o do Instagram também, porque também é em agosto, e eu sempre agosto tá uma loucura e eu esqueço a data e passa. É impressionante. Isso é da vida. Tá tudo bem. Eu acho muito fofo, por exemplo, gente que tá junto há, sei lá, 10 anos e comemora meses junto, e eu e meu marido, mas o quê? Nem lembro que dia foi, mas... Tipo isso. Né? Mas nossa, vamos comemorar todos os dias. Isso mesmo, concordo plenamente. A gente tem aí em 2018, também, né? 2018 tu retomou mais fortemente esse gosto pela literatura. Bem fortemente. Em 2018 eu lembro que eu li tipo uns 20 livros, que pra época assim que eu não tava lendo nenhum, tava
Ótimo. Muito, né? Arrasou. Super. Mais de um livro por mês, arrasei. E aí, depois de 2019 em diante, eu já passei a voltar ao meu normal, que é mais de 50 livros no ano. Mas foi muito importante, assim, eu ir voltando e fazendo essa comunidade também que a gente tem, né, no Bookstagram. Que a gente vai trocando essas ideias, e aí uma indica livro para outra, e aí a gente surta junto. Isso é muito bacana. Exato. Ajuda, né? Motiva, incentiva. Eu falo que o Instagram, hoje em dia, o Instagram literário, eu não sei, eu não tenho mais alcance, eu não tenho, assim, já desisti de tudo isso aí, já desisti. A parte que realmente importa são as pessoas que eu conheci, que eu conheço, volta e meia eu conheço alguém novo ali, as pessoas que eu tenho contato direto, e é realmente essa conexão que a gente faz, né? Com gente que gosta das mesmas coisas que a gente. Isso é muito, muito gostoso. Exato. Eu lembro que eu criei muito assim, porque eu cansada de ver aquelas coisas que a gente vê no Instagram pessoal, e aí eu pensei, vou pegar um perfil que eu só siga coisa de livro, só coisa assim leve, só o que eu quero ver. Sim. Isso assim é muito gostoso, né? Aí às vezes eu esquecia de entrar no meu perfil pessoal, porque eu não estava usando ele para trabalho na época, então nem entrava, passava dias, daí alguém me mandou mensagem. Enquanto isso, no Ame um Livro lá toda hora, de manhã, de tarde, de noite, porque é gostoso, né? A gente fica nisso. E realmente, esse negócio do algoritmo, se a gente fica pensando muito, surta, né? Porque tem horas que tu não consegue entender. Sim. Faz um conteúdo super uau! E aí, tá. Aí daqui a pouco tu grava um Reels muito louco e as pessoas... Você grava um Reels que você pega o celular e faz assim, ó, 2 segundos do nada, fico filmando uma coisa besta, pronto, bomba. É sempre assim. Umas coisas muito loucas. Totalmente. Desistir de explicar, né? O troço é matemática, mas pra mim tá... Não. Né? Tá de humanas. Não é. E agora que tu já contou tua história com a leitura, né? Mas como foi tua história com a escrita, assim? Como começou e como você se profissionalizou também? Que chique, gente, profissional. Não, isso da gente, 2 livros. 2 livros publicados. Então. Não, isso de se assumir, né, escritora é uma coisa muito, né, tipo, eu sempre escrevi, desde criança eu gostava de escrever, eu tenho vários cadernos de poesia, assim, adolescente, aquele momento, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Aquele momento rebeldia. Clássico. Eu gostava muito de fazer essas escritas. Gostava muito de redação. Eu até tenho aqui, ó, eu trouxe vários elementos. Eu ganhei um prêmio de redação aqui em Porto Alegre, que saiu em panfletos. Olha aqui da prefeitura. Que chique! E aí eu achava assim o máximo. Escrevia redação para tudo quanto era concurso de vestibular. Tava sempre engajada. E aí a primeira vez que eu saí num livro foi nesse aqui, que foi em 2014, que é um livro com autores de todo o Brasil, de poesias também. Sarau Brasil, que é da Vivara Editora Nacional. Eles têm esse concurso todo ano e é super legal porque tem assim uma diversidade imensa de temas. Para quem gosta assim de poesia, vale muito a pena comprar o livro. Legal. Aí depois eu comecei a sair em algumas antologias, mas isso assim de profissional eu não, sabe? Uma hora eu vou escrever um livro. E foi ficando, aí eu fui fazer mestrado, fui trabalhar, né? Tinha que pensar no financeiro, então a escrita foi ficando de lado, mas é aquela coisa que, por exemplo, pandemia, né? A gente descobriu várias veias artísticas da nossa vida na pandemia, ou a gente voltou a fazer coisas que a gente sempre quis, né? Aqueles desejos de criança que a gente tinha e que, por um motivo ou outro, não dava bola. Mas aí eu passei a me dedicar mais a isso. E esse ano eu entrei no curso da Vanessa Passos, né? Que ganhou o Prêmio Kindle 2021. E é um curso para autores, então tem uma comunidade, assim, de principalmente mulheres escritoras, que a gente se motiva, né? E aí, como tem aula toda semana, vai trazendo essa ideia de disciplina, de a gente seguir, persistir naquela história. Então, esse ano foi muito positivo, assim, de eu conseguir tirar a história do papel e publicar o livro para o Prêmio Kindle deste ano. Isso foi bem bacana, assim. Que legal. Muito legal, muito legal. É um incentivo, é sempre bom. E é muito legal saber que você sempre escreve. Gente, você falou do concurso, eu lembrei que eu ganhei uma bicicleta uma vez com uma redação.
Olha aí. Chique, né? Nunca mais dá uma cagada dessa. Nunca. Eu uma lembrei amiga minha. da quarta série, teve na minha escola, na cidade, tipo, concurso de frases. E aí, 2 minhas foram selecionadas. E era para ser, tipo, uma de Olha cada só. aluno. Aí já existia o roubo de autoria, porque as professoras me pediram para colocar uma das minhas frases no nome de uma colega, que era uma amiga minha. Olha só. Olha aí. Não, eu Porque tenho uma eu tive amiga. 2 escolhidas de 5, assim. E aí eu Olha aí. né? Não conhecia Arrasou. o plágio na época. A minha amiga Pamela, que com certeza vai ouvir esse podcast gravado depois. Mas ela vai ouvir. Ela vai se identificar agora. Ela ganhou um concurso também aqui em Porto Alegre. E aí nos levou, tu deve conhecer, Luiz, para o Cisne Branco. Esse era o prêmio. A gente passeou nas águas do Guaíba. Foi chiquérrimo, entendeu? A turma inteira foi pro Cisne Branco por causa da redação dela. Então, assim, ó. Olha só. Quem falou mal Olha dos só. nerds, ficou, ó, Não é? rolou o passeio. E eu ganhei também bolsa pro vestibular com uma redação. Olha só, que legal. Desconto sempre é importante, né, gente? Nossa, muito. Mexendo no bolso já. Muito, sempre bom. Uhum. Muito bom. Exatamente, muito bom. Muito legal a tua história. Bom saber que você tá. Agora a gente já tá esperando o próximo, né? Porque a gente já acabou de. Então pode. Sim. Então, agora vamos falar sobre o que interessa. A Andressa está com um incrível lançamento que promete nos trazer grandes reflexões na mente. Antes de falarmos mais sobre ele, eu vou ler a sinopse. Gente, desculpa, a internet está péssima, não sei o que está acontecendo. Vou ler então a sinopse: A Casa em Reformas. Atormentada pelos valores e preconceitos familiares, Ana Luísa se vê arrebatada pelo homem que contratou para fazer serviços no casarão herdado em Porto Alegre. Devido ao seu interesse, as obras se multiplicam, mas ela não se permite viver em desacordo com o que os seus pais esperavam dela. Ana viveu uma vida de silêncio e só voltou a tocar seu piano, fechado desde a morte da mãe, quando esse homem está em sua casa. A quietude havia sido sua maneira de encarar a vida até ali. Desde a perda do irmão recém-nascido, ela havia se transformado em uma pessoa diferente. Escrito a partir do fluxo de consciência da mulher, A Casa em Reformas é um livro sobre solidão, silêncio, drama familiar e memória. Essa sinopse perfeita. Que acho que, né, faz muito jus ao livro, assim, toda essa história. E a Thaís está reiniciando a internet aqui, então eu vou deixar a pergunta para ti, Andressa, de como que surgiu a ideia, assim, para o livro? Bom, foram várias questões ao longo do caminho, assim, né? Ai, a Nathalie tá aí. Oi, Nathalie. Primeiro, a questão da pandemia, porque eu fiquei pensando muito nesse tema da solidão, né? No caso da pandemia, foi uma solidão imposta, né? Que foi necessária. Mas no caso da Ana, uma solidão autoimposta, que ela escolheu essa solidão como um caminho de enfrentamento para a vida dela, né? E a questão da perda do filho, né, que é esse irmão da Ana, porque eu trabalhei 5 anos na pediatria, né, no hospital. Então esse tema tava muito assim em mim, do tipo, eu preciso escrever sobre esse assunto, sabe? Também como uma forma assim de escrita terapêutica, e porque essa dor de quem perde um filho recém-nascido, que só quem conheceu foi os pais, né? É muito dura, assim, porque a pessoa ela tem esse luto sozinha, né? É um luto bem complicado. Tanto que eu quis trazer também a ONG Amada Helena, que faz um trabalho muito bacana, é aqui do Sul também, e tá expandindo, criando leis, é muito interessante o trabalho deles, para também falar um pouco mais sobre esse assunto que eu acho que é bastante invisibilizado ainda, né? Sim. Embora a gente conheça sempre muitas pessoas que passaram por isso, né? Ninguém fala, né? Tem uma parte que eu marquei. Eu marquei várias partes, a gente falar primeiramente. Dar parabéns para a Andressa. Eu amei a leitura, assim. Quase chorei numa hora, assim. Mas muito, muito bom, gente. Vale muito a pena. Muito sensível a escrita, muito honesta, assim. E aí, uma das partes, né, relacionando ao que você estava falando, uma das partes que eu marquei, assim, que tu fala sobre a solidão da mãe, né?
E no caso, a solidão da mãe que perdeu o filho, né? No caso, que é a mãe da Ana também. Mas é muito interessante o ponto de vista de ser o ponto de vista da irmã, né? Da irmã que perdeu o irmão, né? Mas eu achei interessante, assim, essa... Eu agora, depois desse teu comentário, vou ter que dar um spoiler. Essa semana vai sair a cena extra que eu escrevi para quem baixou o livro no primeiro dia e para quem participou da leitura coletiva. Vai ter mais uma leitura coletiva, então na próxima leitura coletiva, quem participar também vai receber um capítulo extra. E aí eu já adianto que esse capítulo é narrado pela mãe. Eu quis trazer esse aspecto. Menina, eu quero! Eu vou ler de novo. Tu foi falar justamente dessa parte de narrativa, daí eu pensei, não, eu tenho que comentar agora sobre isso. Vou ter que largar o spoiler. Ai, meu Deus. Em primeira mão. A gente adora informação exclusiva, adoramos. Chique, né? Muito chique. A Thaís entrando aí bem na parte da fofoca, porque ela é... Thaís, larguei a bomba agora, largou aqui um spoiler pra gente, especialmente para literatura sem frescura. Sim, do nada. Perdi o que foi. E eu ainda tenho mais um. São 2 furos de reportagem para vocês. Estamos muito chique, gente. Não, o primeiro, então, para te atualizar, é que vai sair um capítulo extra do livro, narrado pela mãe da Ana. Olha só. Muito a Luísa estava aqui falando justamente sobre o narrador ser a Ana, não a mãe. Daí eu vou ter que contar, né? Vou ter que dar esse spoiler, já que a gente chegou bem nesse ponto. Então, cedinho. Gente, amei. Interessante. Muito. É uma outra questão aí toda que a gente tem que você tem aí para abordar, para explorar, né? Não, e o pior não, né? É bom. Mas estão me cobrando o livro 2, gente. E eu pensando, livro 2? Como assim? Já eu acabei de escrever. Aí agora eu tô assim entendendo assim como que a gente cobra tanto esses autores, que nem o George Martin lá, para termina de uma vez a Guerra dos Tronos, e ele tá lá numa pressão, coitado. Sim, e aí, assim, no primeiro dia teve uma pessoa que já leu, tipo, de manhã, assim, e veio me dizer, quando que sai a parte 2? E eu, gente, o lançamento é hoje. Eu fiquei, meu Deus, agora estou entendendo como é a vida dos autores. Gente, que loucura. Mas é isso, né? Quando a gente quer muito ler um livro, a gente fica lá, tipo, não, eu quero ler esse livro hoje. Saiu o livro hoje, tu já leu e já tá aí. Que nem Netflix, né? E agora vai sair Virgin River, né? Que eu já tô pensando, vai sair só a parte 1. E aí não vai ter nascido provavelmente aqueles gêmeos. Aqueles gêmeos que estão gestando há 10 anos. E aí eu vou ficar doida pela parte 2. E assim a gente vai, né? Mas aí eu sei que agora fiquei com essa ideia na cabeça. Vou ter que ver o que vai ser. Já queremos ou parte 2 ou um novo livro seu aí, porque eu tô apaixonada pela escrita. Tem novo livro a caminho. Olha só, então fica pro final, né? Fica meio pro final aí, mais spoiler. Em breve, que a gente recém lançou um furo, agora a gente tem que aguardar. Luiz, eu tô sem roteiro, me acorde aí. É a tua próxima pergunta sobre o drama. Que você é a pessoa que é de drama. Como boa leitora de drama, fiquei muito feliz em saber que seu livro era um drama. E ainda consciência, que é uma coisa que eu adoro ler, que eu acho muito interessante estar dentro da mente do personagem o tempo todo, lendo as reflexões, mas acredito que não deve ser muito fácil escrever Fluxo de Consciência. Mas eu queria saber por que o drama? Por que você escolheu exatamente esse gênero para escrever o seu livro? Então, de um modo geral, eu sou uma pessoa bem, assim, otimista e esperançosa. Eu tenho esse tom nas minhas escritas, né? Eu gosto de dar uma leveza, né? Mas eu tinha aquela história ali para contar, e aí eu precisava daquela personagem que ela, né? A Ana Luísa, que nem eu digo, eu tava cozinhando, a Ana Luísa tava do meu lado, e aí eu precisava contar aquela história, sabe? E ela tem esse tom melancólico, né? Que também pela solidão dela, eu pensei que não dava para ser outro narrador, ou não dava para
ela não se passar, digamos, dentro da cabeça dela, porque afinal ela é muito solitária, ela não conversa com quase ninguém. Então, para a gente ter acesso a isso que ela estava passando, só dentro da cabeça dela mesmo. E aí eu comecei a trazer essa ideia do fluxo de consciência também por gostar de ler assim, mas nunca tinha escrito. Então foi uma primeira vez também nisso. E já foi direto para um romance, assim. Ah, Patrícia, oi. E né, eu pensei no início, de repente, vou escrever um conto. Mas a história foi ficando maior, né? E tinha mais coisas para contar, então a Ana foi ficando comigo, né? E o fato de que ela tinha esses sofrimentos, assim, para contar, eu acho que também é muito desse momento histórico que a gente vive, assim, né? De todo mundo tá com algum sofrimento, seja ele que a gente já tinha, ou alguma coisa nova que a gente adquiriu da pandemia, mas que eu não podia simplesmente. Não tava ali para. Eu até quero escrever, com certeza, um romance assim, água com açúcar, delícia, divertido, mas não era a história que eu tinha para contar naquele momento, sabe? A história que eu tinha para contar era mais pesada. E aí eu precisava mergulhar nela até de forma terapêutica, assim, para mim, para eu trabalhar aquela personagem, sabe? Então, foi bem puxado, assim, nessa parte emocional, mas eu acho que a Ana, ela tem essa leveza ao mesmo tempo que ela tem esse drama com ela também. Eu me lembrou muito A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Gente, eu fico assim, ó, muito abalada quando alguém me lembra de algum livro, que esses dias me disseram que lembraram de As Parceiras da Lia Luft, que realmente tem esse tom meio... A personagem, ela fica bem solitária, se não me engano, ela tá numa casa de praia, então ela caminha sozinha, né? Fica lembrando das coisas que viveu ali na casa com outras pessoas. Mas eu fiquei, Lia Luft, gente, vocês estão comparando? Como assim? Então, para mim, tudo assim é muito chiquérrimo, tudo isso que estou vivendo. Que legal. Eu tenho uma pergunta que é um pouco parecida com a anterior, mas justamente para se aprofundar um pouco mais a Ana Luísa, que estou encantada com essa protagonista, que é como surgiu ela, né? Já que ela estava aí ao seu lado enquanto você cozinhava, como surgiu a Ana, né, que é a protagonista do livro. E também eu gostei, assim, porque este ano, segundo livro que eu leio de uma mulher madura, em seus 50 anos, o segundo livro, né? O primeiro foi Mrs. Dalloway. Então tu tá muito bem acompanhada, Andressa. Bem... A Mrs. Dalloway também me surpreendeu, porque eu não tinha muita informação. Também é uma mulher em seus 50 anos, né, que vai narrar, e é fluxo de consciência também, né? Mas, enfim, a pergunta é de como surgiu, assim, essa personagem, e também essa questão, né? Agora eu já entendi um pouco mais, que tu já contou, né, pelo seu trabalho, né, de ter surgido essa questão do luto, né? Mas é uma personagem que carrega muitas perdas, né? E todo esse silêncio com ela, assim, né? E ela vai se dando conta ao longo da narrativa de tanto silêncio que ela carregava em si, né? Sim. Primeiro que nós somos jovens senhoras, né, gurias? A gente ainda é jovem de corpinho, mas a gente tem uma mentalidade de idosa, que toma chazinho, que lê livro, né? Que fica com os gatos. Então, acaba que a gente se identifica, né? Eu sentia que ela precisava ser um pouco mais velha para a gente contar essa história do passado, né? E para ela começar com essa reflexão e já ter perdido tanto o pai, a mãe, o irmão, né? Que eu queria que ela já tivesse totalmente sozinha, né? Esse momento que quero sozinha. Mas A Casa em Reformas em si, o título, para mim já surgiu assim na primeira semana que eu comecei a escrever, porque eu estava com a minha casa em reformas. Então, essa inspiração aí é da vida real. A biblioteca, inclusive, tá novinha aí, que eu tô assim curtindo esse momento da vida. E aí eu fiquei pensando muito nessas pessoas que ficaram sozinhas por causa da pandemia, porque perderam entes queridos. Então, a Ana também surgiu desse processo de ver muitas pessoas mais velhas que acabam ficando sozinha, e às vezes não é por escolha, mas no caso da Ana é por escolha, né? Ela não quis ter filhos, ela não quis casar. E claro, a vida saiu muito do que ela imaginava que ia ser, mas algumas escolhas ela fez
às vezes não muito de forma explícita, né? Ela fez, por exemplo, essa escolha pela solidão, por ficar mais quieta, foi uma escolha que ela fez ainda na infância, né? Então, não é dizer que ela tinha refletido sobre aquilo, né? Desde pequena. Mas ela foi, ao longo do caminho, se mantendo naquela solidão, naquela quietude. E ela é uma grande observadora, assim, né? Ela observa muito, isso eu gosto muito dela ficar refletindo sobre as questões que cercam ela, assim, né? Esse despertar dela também, que eu quis trazer o livro que eu li esse ano, Solitária, né, da Eliane Alves Cruz, que é muito essa questão de despertar para ver esse privilégio dela, né? No meu lugar de branquitude, eu achei que era uma boa maneira de falar sobre isso, né? Sobre falar sobre as desigualdades, porque estou no meu lugar de privilégio, então a Ana também está num lugar ainda mais privilegiado, mas ela começa a acordar para isso ao longo do livro, então eu achei também que era uma boa temática, porque já que ela já era incomodada com o machismo, ela também fica incomodada com outras questões que atravessam, né? E eu acho assim que a Ana, eu me surpreendi também, porque quando eu mandei para as leitoras beta, para revisão, as pessoas foram se identificando com a Ana, assim. Como eu estava num processo muito de eu escrever só, não tinha mostrado para ninguém, foi uma coisa que eu pensei, nossa, as pessoas realmente vão se identificar com a Ana. E eu tô gostando bastante, assim, que as pessoas me mandam citação do livro e dizem, me vi nessa frase. E eu fico, ai, gente, que demais. Porque é um processo em vários momentos também. Né? A gente viveu muito isso, assim, e eu noto que desde a pandemia me tornei menos sociável mesmo, sabe? Do tipo, às vezes não quero sair, sabe? E antes eu era muito rueira. E agora eu sou uma jovem senhora mesmo do chazinho na minha poltrona lendo meu livro. Né? Parece que a gente ficou mais seletivo, assim, né? E claro, algumas coisas nos incomodaram muito de a gente ter que ficar mais em casa, mas outras coisas acabou que a gente se acostumou muito, né, com isso. Sim. Tanto aí a campanha do home office para sempre, né? Porque é uma outra vida, né? Não adianta. Inclusive, saudades. Não, para mim aconteceu o contrário, né? Porque na pandemia eu trabalhava ainda no hospital e agora que eu tô trabalhando de home office. Então, para mim, foi tipo assim, quando todo mundo tava em casa, eu não tava. Aí agora que todo mundo voltou, eu não tô. Né? Foi muito doido, assim. A próxima pergunta é do Thaís também. Estou a narradora oficial do roteiro hoje. Que é em relação à publicação independente, Thaís. Eu não sei como... Ah, tá. Porque foi eu que dei essa ideia da pergunta. Que é para te contar, né, um pouquinho mais sobre esse processo de como autora independente, como foi isso de... Porque você compartilhou um pouco, compartilhou tudo, enfim, no nome do livro, né, mas para os nossos ouvintes saberem, né, como foi todo esse processo, porque houve todo um planejamento seu para divulgar o livro e esse engajamento, né, que inclusive logo no dia da publicação foi super, super baixado no Kindle e tal. Não, isso foi muito bacana, né? No meu primeiro livro, que é o Poesia para Começar, eu escrevi diversas poesias ao longo da pandemia, mas eu nunca contei para ninguém, né, que eu escrevi. E não falei sobre isso. Então, quando eu lancei, eu disse, pessoal, lancei meu livro, aqui está meu livro. Então, foi um processo de eu descobrir que, sendo uma autora independente, eu precisava também divulgar o meu livro, né? Não adianta eu jogar ele no mundo, né? Foi, claro. A gente se preocupa muito com a parte de escrever, mas a gente tem que se preocupar também e muito com a divulgação, que acaba que nem eu estava falando ontem até com a Clarissa. A gente pega e passa um tempo X escrevendo, mas a divulgação do livro é para sempre. Então, acaba que é um trabalho que até vai durar mais tempo, né? Então, daí como eu também estava nessa mentoria com a Vanessa Passos, que ela é super do marketing, assim, eu trabalhei bastante isso de trazer essa antecipação do livro, porque é aquilo, não adianta a gente dizer que, eu vou escrever, se alguém leu, né? Não, a gente quer ser lido, é óbvio, né? E é muito ruim quando a gente se dedica para uma coisa e não tem esse retorno que a gente esperava, né? Então, também em honra ao meu livro de poesias, eu ainda vou fazer um relançamento dele físico. Já é o segundo spoiler agora, gurias.
físico e com mais poesia, porque ele merece. Ele merece ter essa luz que ele não teve. Eu não pote quando ele foi publicado da primeira vez. Agora ele vai ter o que ele merece. Mas o que eu tenho a dizer muito é sobre o Kindle, a publicação, né, o KDP, que é aquilo. Ele é uma grande vitrine para nós, autores independentes. Assim, tem o prêmio Kindle, agora tem um novo prêmio Conto Inesquecível. Tá entrando um novo prêmio que é de romance juvenil. Né, tá tendo novas oportunidades através da plataforma da Amazon, que em termos de remuneração baixíssima, mas em termos de visibilidade, principalmente dentro dessa nossa comunidade Bookgram, que todo mundo tem o seu amado Kindle, é maravilhoso, porque tu poder colocar teu livro de graça ali no Kindle Ilimitado, tu ganha pelas páginas lidas, né? Não baixar o livro no Kindle Ilimitado não traz nada para o autor, é só quando a gente lê que daí o autor vai ganhando pelas páginas que a gente lê. Mas o grande lance é que isso aproxima leitores, né? Eu acho que, por exemplo, mesmo um autor que ele tenha livros publicados por editoras, que nem, por exemplo, o Afonso Cruz, que a Thaís também deve adorar, os nossos portugueses adorados. Eu conheci ele através de um curso que eu fiz de escrita. E aí eu pensei, vou pesquisar os livros dele. E aí ainda foi um pouco antes, eu acho, do Vamos Comprar um Poeta, que estourou pela Dublinense, né? E aí eu vi que ele tinha um livro no Kindle Ilimitado, né? Daí eu peguei o livro para ver como era a escrita dele. E aí eu me apaixonei. Então, desse um livro que eu li de graça, eu comprei milhares de outros, tá? Aqui várias da coleçãozinha dele. Né? Porque o vício veio, né? Exato, foi a porta de entrada. Então, é o que eu digo. A gente começar a publicar pelo Kindle Ilimitado é muito interessante nessa questão de visibilidade mesmo. E é uma forma prática da gente conseguir ser publicado, ser remunerado e ter essa plataforma que traz muito acesso, assim, né? Porque o e-book por fora da Amazon é mais complicado, né? E para tu lançar um livro físico de forma independente até é relativamente tranquilo, mas por editora é um processo bastante demorado e é um talvez, né? É um talvez alguma editora te queira, mas até tu conseguir isso, né? Se tu quer realmente já ser publicado. E eu quis publicar através do prêmio Kindle, porque é um prêmio que eu leio bastante os finalistas, né? Conversa também com a temática do meu livro. Então eu achei que seria uma plataforma interessante, né? Mas sobre, assim, conselhos para quem está publicando, né, para os escritores independentes. Primeiro é a gente estudar esse mercado, não só estudar escrita, né, mas estudar sobre como é o mercado editorial, como é a publicação independente, né. Revisão, paguem o revisor, gente, por favor, paga, é muito bom. Pessoal aí das letras, gente maravilhosa, entendeu? Quanto menos espera, tu errou feio, errou rude. Sabe? E tu já leu aquilo 3 vezes e acha que tá maravilhoso, entendeu? Mas tem um erro ali. Né? Ele vai passar, não adianta. E esse trabalho da gente amadurecer a história, assim, né? A gente tem que estar aberto a... Porque eu acho que é uma coisa que a gente é muito... Eu, pelo menos, taurina, sou uma pessoa apegada, né? Então, um processo para mim foi também de entender que o livro ele vai receber críticas e que as revisoras, né, as leitoras beta, elas trazem coisas que é interessante de tu abrir a cabeça e, não, peraí, talvez eu possa fazer tal coisa, né? Ver o que tu pode incluir e o que realmente não faz sentido para tua história. Mas tu tá aberto a críticas e amadurecer a história é muito importante, assim. Porque a gente vai crescendo mesmo, né? De entender que nem até falando em dublinense, tava no Clube Dublin, né? E a Carol Bensimon falou sobre o primeiro livro dela, né? O Pó de Parede. E ela trazendo sobre que, realmente, se ela fosse escrever aquele livro hoje, ela escreveria diferente. Mas que isso também é um processo da vida, né? Que há 10 anos atrás, ela era uma outra pessoa e aquela é a literatura dela daquele momento, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, assim, né? Porque senão também a gente fica com aquela de, o livro não tá pronto. Nunca vai estar, né? Sempre tem uma coisa que tu poderia ter feito melhor. Como era o teu processo de escrita, assim? Quanto tempo você levou para construir essa história? Como foi?
Eu comecei bem no comecinho do ano, ali em finalzinho de janeiro. E eu terminei, assim, a escrita em julho. Foi agora. Deste ano. Rápido. E aí, em julho, daí eu passei por 4 leitoras beta, se não me engano, e 2 revisoras, que foi a Vanessa Passos e a Nina, do Nina Revisa. O conteúdo dela é maravilhoso, gurias. @Nina Revisa. Ela faz também umas lives e ela também escreve. É muito bacana o conteúdo dela. E, assim, o olhar que elas trazem, assim, foi muito importante. E aí foi, claro, julho e agosto, agora eu tava mergulhadíssima no livro para fazer todos os acertos e deixar ele bem lapidado, assim. Mas eu tava num processo, assim, de escrita realmente bem todo dia, assim, sabe? Era raro, assim, algum dia que eu... não tô inspirada, não vou escrever. Não. Sentava e escrevia alguma coisa, mesmo que eu fosse botar tudo aquilo fora depois, mas tinha esse processo de lapidar, né, e de continuar trabalhando no livro, né? Porque é aquilo, às vezes eu não chego assim, outro processo que eu acho muito importante, que eu fiz também. Eu fiz uma escaleta, né, da história. Eu tinha um roteiro do que ia ser, né, pessoal das listas aí do roteiro, né, vocês me entendem. Eu tinha um roteiro do que eu ia seguir, eu só não sabia exatamente o final. E aí, ao longo da história, eu cheguei naquele final que era o que eu queria, assim. Eu não queria dar um final feliz, eu queria um final agridoce. Né? Então, até chegar nele, assim, eu demorei um pouco. Mas aí eu fui escrevendo por exemplo, tem uma cena que a Ana vai no Teatro São Pedro. Aquela cena ali eu não escrevi ela porque me veio essa ideia na cabeça. Não, eu vivi essa cena, porque isso aconteceu comigo. Aqui em Porto Alegre. Não foi num dia que eu fui no Teatro São Pedro, mas eu tava ali pelo centro e aconteceu aquela cena na minha frente. E eu pensei assim, eu preciso falar sobre isso do aspecto da Ana. Ela vai ter algo a dizer sobre isso. Então, fui trabalhando assim. E eu acho que muito isso do cotidiano, né? Da gente sai para dar uma caminhada e aquilo nos desperta, assim, alguma coisa sobre a personagem. Porque, afinal, a gente tá com aquela personagem ali, tipo um anjinho aqui no ombro, e tu fica pensando, como seria essa personagem aqui, né? Então, algumas curvas no caminho foram surgindo, mas é um mergulho, assim, né? Do tipo, eu adiei muito essa escrita de um romance, então quando eu comecei a escrever, eu falei, não, agora vai, eu não vou parar até terminar. Uma mulher determinada, não é mesmo? Sim. Nossa, Taurina, determinada aí. Taurina com Lua em Gêmeos, que aliás, gurias, hoje a Lua está em Gêmeos, por isso a gente está falando horrores. Então eu tenho muito a dizer, né, gente? Daí eu não podia deixar de contar minha história. Fique à vontade. Pessoa que é gêmeos, ascendente em gêmeos, tudo em gêmeos. Não, tu é chocante. Quando eu vi isso no Instagram, eu pensei, a coitada. Resumo, bipolar. Sim, porque o que me puxa, o que me ancora é o meu sol em touro, entendeu? Porque a Lua em Gêmeos, às vezes, eu sinto que é ela que tá tentando me desequilibrar. E o ascendente, o ascendente? O meu ascendente é Libra, que daí dá essa ideia de equilíbrio. Muito bom. Né? Dá uma É muito ajudada. bom. Acabamos de zerar o Enem aqui falando sobre signo. Mas a gente não falou do teu signo, Luiz. Não, eu tô assim, melhor mês do ano, tá? Porque eu sou virginiana, então tudo acontece em setembro. Adoro. Eu queria que Mas a minha lua é mais em touro, virgem minha no lua meu é mapa. em touro. Olha aí, só os comes. É. Adoro. Não, é o comer emocional, como dizem, né? E eu fico, sim. A psicóloga, sempre que eu falo que eu comi algum bolo, alguma coisa, ela fala, tu vê como o bolo tem um significado emocional para ti? Mas é claro. Como vai ter? Você tem alguma dúvida disso? É feliz. Né? Ai, não, mas realmente, virginianos, eu acho assim, tudo de bom. Eu queria um pouquinho mais de virgem no meu mapa, sabe? Para eu não ter que me arrastar a organizar a vida. A vida já me ajudar, sabe? Já partiu. Que delícia. Tem nessa vida organização. Não deu pra ouvir muito bem.
Tem que ter uma coisa que eu não tenho nessa vida, é organização. Não, mas eu também não tenho. Eu tô enganando a Andressa, porque meu ascendente é peixes, que desorganiza toda a minha vida. Por isso eu sou um caos. Porque ele é o oposto. Eu tava aqui Agora, falando. então, vai para um outro ouvinte aqui do podcast, o meu pai, que é pisciano. Ele deixa a minha mãe, que é libriana, louquíssima com a bagunça. Esse é o grande tema familiar, é a bagunça nossa. Nossa. Larguei a bomba aqui agora. E a minha mãe disse que eu sou uma pessoa acumuladora. Vocês acham isso uma coisa dessa? Eu tão minimalista, gurias. Essa é interessante. Coisa feia, né? Falar isso da filha. Muito bom. Ô, Thaís. Livro não. Não. É coleção. Exato. A próxima pergunta é a questão da decisão da Ana não ter filho. Muito boa inclusive. Adorei, tá? Deixa eu chegar aqui que eu consegui abrir agora o meu roteiro. Voltando ao protagonista, então, conta mais pra gente sobre a coragem de criar uma protagonista que escolheu não ter filhos, de certa forma. Ele fala bastante sobre o machismo nosso de cada dia, né? A Ana, ela inclusive fala muito sobre as diferenças e benefícios de ser homem na nossa sociedade, que é um ponto muito importante, que é para mim um dos pontos altos do seu livro, inclusive. Estava lendo dentro do carro com 3 homens assim mesmo. Não, deixa eu começar, então, pela frase que eu vou mandar para vocês lá no cartão postal. Deixa eu começar por essa frase, antes de qualquer coisa. Como alguém consegue pensar que quem criou o mundo foi um homem, quando a natureza é nitidamente uma mãe acolhedora, generosa e abundante? Gente, isso é a coisa mais linda desse mundo. A hora que eu li isso, eu fiquei com vontade de gravar no meu coração essa frase. Tem todos os meus perfis possíveis na hora que eu li isso, porque eu falei, é isso aqui, tá vendo, gente? É isso aqui que eu sempre falei. É isso. Entendeu? É muito bom. Não, com certeza. Eu pensei assim, é um assunto que sempre tá, né, na nossa volta. Essa questão, por exemplo, eu como sou uma senhora casada, já me acontece muito. Aos meus 27 anos, gente, pra mim, recém-saída da adolescência. Sou uma jovem. Uma jovem senhora, porque sou senhora, mas eu ainda sinto que se eu engravidasse hoje, era gravidez na adolescência. Entendeu? Eu também. E as pessoas já estão me cobrando quando virão meus filhos. E ainda no plural. E aí eu levanto essa grande questão. A pergunta não devia ser quando, mas é se eu quero ter filhos, no máximo, entendeu? E já é muito perguntar. Porque é uma coisa assim que eu fico, gente, mas que tanto? Pergunta para os homens se eles querem ter filhos. Então, né? Vamos falar com todo mundo sobre isso. Mas é uma coisa assim que eu acho que é muito complicada, né? Que é um tema também que às vezes entra em questões. Lá vou eu trazer a experiência hospitalar de novo. Às vezes a pessoa nem pode ter filhos, né? E é uma coisa que eu fico pensando muito assim, se eu quero, não quero, se eu quero ter, quero adotar, né? Quero gestar, daí eu fico pensando, nunca pensei eu gestante, e aí tu fica, né? Várias ideias que vão surgindo. Então eu quis abordar isso também com a Ana. E essa questão do machismo eu acho que não tem como não trazer para o livro, porque é tema do dia a dia, assim, né? E a Ana, como uma personagem solitária, é muito isso, assim, que a gente vê, principalmente das mulheres mais velhas da família, assim, né? Se não casou, por que não casou? Se casou mal, por que não casou com outro homem? Né? Sempre tem esse questionamento. Então, os anos passam e a gente segue sendo questionado. Então, eu quis muito botar aquela cena que aquele homem fica importunando ela no café, assim, que não deixa ela tomar o café dela em casa. Maravilhosa essa cena, meu Deus, que ódio. Porque, assim, é uma coisa que acontece tanto, né? Que, tipo, eu adoro sair sozinha. E aí eu fico com a impressão que as pessoas me olham assim, tipo, coitada, tão sozinha. E eu penso, gente, que momento de respiro, só eu comigo mesmo. Uma vez eu fui ver um filme no cinema. Aconteceu que era um filme do Nicholas Sparks. Não me lembro qual o nome. Mas eu sei que, tipo, eu era literalmente o único ser humano solitário no cinema. E os casais passavam me olhando assim, tipo... coisa. Também teve uma vez que eu fui para Natal, para um congresso. E aí, toda vez que eu entrava num Uber, ele... A senhora tá sozinha aqui na cidade, né? Porque daí percebia em 2 segundos que eu não era de lá.
E aí ficava, aí quando eu ia fazer um passeio. E o passeio é para quantos? E eu, gente, mas tá vendo só eu aqui? Quantas pessoas vai ser? Isso, né? Ai, não te ouvi. Oi, desculpa. É o congresso não se conhecia, porque você estava no mesmo congresso que eu em Natal. Eu tava num congresso em Natal sozinha também. Em algum momento eu fui sozinha. Não fui sozinha. Eu fui com o pessoal da faculdade daqui. Olha aí. Sim. Fique demais. Eu fui em 2017. Era um congresso da Brasco. Lá na beira da praia, né? Da Ponta Negra, lá, né? Que acho que deve ser o lugar que eles mais fazem congresso lá. É, porque tem um centro lá, um negócio. É, acho que é térrimo. E eu ia pro congresso com um biquíni já por baixo da roupa e só atravessava a rua. Aí, tipo assim, agora tem uma palestra que eu quero ver e daqui a pouco estarei com a água de coco, que ainda, para mim, até hoje, não consigo superar. A água de coco lá é mais barato que a água de garrafinha. Achei chique demais, entendeu? Tomei só a água de coco, tava hidratadíssimo. Porque aqui a água de coco é quase R$10, né, gente? E lá era tipo, se a água era 2, era 1,50 o coco, sabe? Era uma coisa chocante. Uhum. Só dava eu e o coco pra lá e pra cá. Mas esse incômodo, né, que as pessoas têm de que tu faça as coisas sozinho, eu acho assim chocante. Nós, em 2023, ainda ter que tá explicando, né? Porque, né, não tem mais nada daquele momento Bridgerton, que uma dama não deve andar desacompanhada. Né? Acho que já podemos superar tudo isso. Já passamos a fase. Exato. Então, eu fiquei pensando também como se pra gente ainda tem isso, imagina alguns anos atrás, que é a questão da Ana, né? Sim. Que saco cheio que ela deve estar já de tanto tempo tendo que não quero casar, não quero ter filhos, não quero a companhia. Desculpando, né? Tô de boa, minha santa paz. E muito isso de que, tipo, não pode ter sido uma escolha. Ela ficou sozinha porque ficou sozinha, coitada, entendeu? Né? Parece assim que ela não pode ter escolhido aquilo. E tem muito a questão no livro, né, da relação com o pai, né, de como ela fala, como para ele foi uma decepção ela não ter se casado, né? Sim. Eu acho que isso é uma questão também que todo mundo passa, né? De chega um ponto da vida que a gente é quem a gente é, ou a gente não vai decepcionar os pais. Então, em algum momento a gente vai sair fora do que a pessoa esperava que tu faria, né? Eu, por exemplo, quando estava no vestibular, eu pensava em fazer engenharia. E aí eu comentei sobre isso. E aí, claro, enche os olhos dos pais da gente que a gente vai fazer engenharia. E aí depois mudei totalmente, fui trabalhar com gestão em saúde, um curso que nem existia na época. Então, são escolhas que tu entende, assim, que nem, por exemplo, sei lá, fulano estava fazendo direito e trocou para pedagogia. Como assim, né? Tem muito esse comentário. E tu até entende a visão dos pais, por exemplo, de se preocuparem contigo, né? Porque querem que tu tenha sempre o melhor, né? Então, eu quis trazer essa questão da Ana também dela entender o lado do pai, mas ela colocar que aquilo realmente pesou na vida dela, né? Que aquela decepcionar o pai foi uma questão complicada para ela, assim. Eu acho muito complexo, assim, a gente falar sobre esse assunto sempre, porque sempre tem um certo tabu e uma certa não, né? A gente, como mulher, assim, a gente tem essa questão de síndrome da boazinha, que também a Ana tem um pouco, né? Uhum. De que a gente não quer incomodar, a gente não quer desagradar, né? A gente não quer que a nossa voz seja mais alta, porque senão a gente vai ser louco. Então, né? Acaba que esse momento do desagradar sempre é meu Deus, como assim, né? Então eu acho que também é um tema assim que rolou uma pitadinha ali, né? Que foi interessante de abordar, assim, né? Sim. E é interessante também porque aparece naturalmente ao longo do livro, assim, né? Não parece algo forçado, né? Mas são essas reflexões que vai surgindo na cabeça dela, mas aparece naturalmente, assim. Sim. Ela também tem esse momento que ela também se decepciona com o pai, né? Que Sim, é o fato da de ele venda não da ter fábrica. cogitado que ela quisesse trabalhar, né? Ele
tipo assim, arruma um marido. Né? Então, ela teve diversas questões, assim, que são bem vida real mesmo, né? Ela tem, claro, Uhum. que nem eu digo, né, os white people problems, mas são questões que acabam sendo meio universais, assim, né? São temas que todo mundo passa, assim, de drama familiar mesmo. E todo o peso desse. Que ela vai refletindo também sobre esse silenciamento de não se falar sobre o irmão, né? Que eu acho Assim, também isso foi uma coisa, assim, que eu pensei muito sobre esse assunto, assim, porque até a ONG, né, que eu comentei, a Madalena, eles têm uma campanha que é bem recente agora, que é sobre as pessoas não falarem, né, sobre o filho que morreu, assim. Esse momento de, e quando que vem o novo bebê? Ou, né, do tipo, tu vai poder ter um novo filho, como se aquele filho pudesse ser substituído, assim, né? Então, claro, na questão da mãe da Ana, ela não poderia mais ter filhos, mas, né, o marido força ali do tipo, foca na filha que tá viva, né? E, claro, ela obviamente não é que não amasse a filha, mas ela estava passando por um outro processo que ela viveu de uma forma solitária, assim, porque o marido, por mais que também estivesse em luto, mas aquele momento de masculinidade frágil, assim, de não poder falar, né, de ficar ali guardando aquele sentimento, de sofrer por aquilo, mas de preferir não falar, de ser forte, né, aquele ser forte de esconder, na verdade, o que tá sentindo, né? Que tudo ainda que a gente segue vendo até hoje, né? É verdade. Aquela questão que você falou que é white people problem, mas são muitos problemas que a gente se enxerga muito. Acho que é por isso que muita gente se identifica em alguns momentos com a Ana. Pode ser que ela não se identifique em todos os momentos, mas eu tenho certeza que a maioria das mulheres, principalmente, que leram o livro, vão se identificar com a Ana em vários momentos. Assim, aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com a Luísa, que a gente vai se identificar, porque são várias coisas que são inerentes, né? O luto de diversas formas, essa questão de se calar, o próprio pai que não quer falar sobre sentimentos. Então, assim, são questões que são coisas que acontecem o tempo todo por aí, né? Legal. E outra coisa que eu quero pontuar, porque eu tô vendo que já tá acabando nossas perguntas, então podemos pontuar mais coisas, é que eu gostei muito do tratamento sobre memória, assim, no livro, né? Porque é um tema recorrente para Ana, claro, ela vai relembrando o passado, mas ela pensa a memória de uma maneira muito bonita, assim, achei muito bonito como que você tratou, sabe, essa questão, assim, e de pensar como a memória não é aquela parte do gesto, sabe? Você nunca vai lembrar com exatidão a pessoa que você perdeu, mas você vai lembrar do gesto. Eu achei lindo. Lindo. Sim, às vezes a gente fica pensando, né, o que foi falado, a gente não lembra, mas a gente lembra muito as coisas que a gente fez, assim, né? Por exemplo, eu tenho um avô que eu perdi quando eu era bem jovenzinha, tinha uns 4 ou 5 anos. E, assim, eu não me lembro de nada que ele me disse, óbvio. Eu me lembro de, assim, cenas, né? A gente no pátio, a gente alguma coisa que ele fazia mímica, sabe? Coisas assim. Então, é momentos que a gente lembra, né? Não tantas palavras. Embora, claro, algumas palavras muito duras a gente guarde, né? Mas as coisas boas eu acho que ficam muito mais assim no gesto mesmo, né? É as coisas que a gente faz uns pelos outros mesmo. E aí, em contraponto à memória, né, a questão do medo dela do esquecimento. Acho que ainda mais como uma pessoa solitária e vivendo sozinha, né, que ela também faz a reflexão que acho que o pior ainda é se esquecer enquanto ainda está vivo, né, que ela vai refletir sobre o Alzheimer da mãe da amiga dela, né. Sim, a gente fica pensando que a gente vai perdendo a si mesma, né? É uma doença muito dura, assim, né? Tanto o câncer, mas essas doenças, assim, que a gente vai perdendo funções mentais, né? Porque a gente sempre pensa, pode me tirar tudo, mas as coisas que eu vivi, né? Não. E o Alzheimer vem lá e, não, pode tirar também as coisas que tu viveu. E tanto fica, tipo, é muito duro. E é muito duro para quem tá no papel da Alice ali, né? De cuidadora. Porque tu tem que conviver com a pessoa que não lembra mais quem tu é. E ela simplesmente é a tua mãe, imagina. Né? E é uma coisa que nem eu até tava comentando esses dias, né? Tu vai numa consulta, o médico te pergunta,
tem uma pessoa na família com doença cardiovascular, com não sei o quê. É claro, se eu tenho família, tem alguém que tem Alzheimer, tem alguém que teve câncer, tem alguém que morreu do coração, né? Porque ou a família é grande, ou né? Não tem como não ter conhecidos ou familiares que tiveram alguma coisa assim hoje em dia. Longevidade é isso. Verdade. A árvore genealógica completa dá nisso. Então é bem duro, assim, de refletir sobre isso, mas eu quis trazer também o tema da memória, porque ela também estava lembrando, né? Então, a memória em vários vieses, assim. Sim, faz muito sentido. O ponto alto do livro é que, apesar de ser um drama, a gente tem essa virada na forma de enxergar as coisas dela, né? Acho que foi a parte mais legal, assim, para mim, porque ela tá em tudo. Ela se incomoda com os vizinhos barulhentos, ela se incomoda porque ela tá muito sozinha, ela tá fechada. E aí ela tem um momento que, pelas próprias reflexões, ela vai percebendo que não, que ela pode continuar, ela pode ser mais feliz, ela pode ter contato com pessoas, ela pode. E aí ela faz o final muito gostosinho, né? Quando ela ressignifica assim, do barulho dos vizinhos e tudo mais. Eu achei muito legal essa forma como você abordou essa virada de pensamento dela, assim, que é agridoce, mas é um final que me deixou com quentinho no coração, assim. Coisa boa. Porque ela realmente foi se encontrando. É um processo normal, né? É um processo que a gente faz, mas às vezes a gente nem percebe. E foi muito o que aconteceu com ela. Ela estava muito solitária porque ela estava fechada. Com toda razão, porque ela tinha tido muitas questões que passaram pela vida dela. E ela aprendeu a ser fechada com o pai, com toda a situação da mãe e tudo mais. Mas é muito legal, assim, essa abertura que ela vai conseguindo aos poucos. E o mais engraçado é que ela consegue, assim, o principal para ela ter essa abertura foi outro trauma, né? Esse spoiler eu não vou falar, mas assim, Não. É o que mais lota o meu inbox. Eu adoro. Esse Mas eu achei muito bom. Eu achei muito bom porque não ficou uma coisa óbvia, né? No final, assim, né? Então. Olha, eu tava assim, tá tudo muito dando certo. Eu falei, vai dar merda. A leitora de suspense já vai tentando adivinhar o final. Na hora que veio, eu falei, sabe? A Beatriz tá aí também. E qual a relação com a música? E mais uma sugestão, faz uma playlist do livro também. Temos! Tem? Então é o que estava perdida. Eu até tenho que fazer um destaque deixando o link dela lá mesmo. Mas tem uma playlist com as músicas que ela cita e outras músicas que me inspiraram, assim, bastante Elvis, Paul McCartney, amo. E outros, assim, que eu fui ouvindo a música e foi me inspirando algumas cenas, assim, sabe? Então, Vilarejo encabeça, se eu não me engano, porque tem muito a ver, né, com o tema do livro, né, Vilarejo da Marina Monte, que fala, né, sobre... Para mim, fala sobre a mãe dela estando, né, do lado de lá, né? E outra que eu também trouxe foi My Way, né, que eu gosto muito de ouvir na versão do Frank Sinatra, mas também foi gravada pelo Elvis, né? E ficou mais divertida, mais sexy, né, com o Elvis. Mas na versão para Ana, eu achei que ficava mais legal com o Sinatra, porque ela fala bastante dessa questão, né, de ter decepcionado o pai, né, que ela fez do jeito dela, né, então também foi uma coisa para ela ir também pensando na reforma da casa, de transformar a casa mais a cara dela, né, e aí traz essas pitadinhas, né, que nem, por exemplo, eu ter citado Solitária, o Canções de Amor e Dengo, que daí vai trazendo essa questão desse novo olhar dela para as desigualdades, né? Fui fazendo essas entrelinhas, assim, do que ela estava passando através das músicas. E qual a tua relação com música? Porque ela é pianista, né? Tem bem relacionado. Ouvinte. Somente ouvinte. Eu ouço de tudo também, assim. Tentei fazer uma playlist, assim, mais tal que a Ana ouviria, né? Porque eu ouço absolutamente de tudo. Inclusive, vou no show do RBD, porque eu sou dessa geração, né, galera?
Mas também vou no dia seguinte no show da Alanis Morissette, assim eu vou, entendeu? Eu sou eclética. E eu gosto muito de rock, né? Eu sou mais assim, Guns, por exemplo, que eu já fui, acho que uns 4 shows deles. Aerosmith, né? Eu tenho um gosto bem doidão. Ouço de tudo. Aerosmith é tudo, né, gente? Vamos, gente. Fico bem louca. Mas tu usou a música no teu processo de escrita também? Então, eu não ouço, assim, escrevendo, eu não ouço a música. Mas, às vezes, por exemplo, meu marido gosta muito de botar ali a Alexa, né? Alexa, toque tal coisa. E aí a gente fica com aquele sonzinho ambiente, né? Tu tá trabalhando ali e pensando, essa música conversa muito com o que a Ana vai viver agora. Vou ter que botar essa música. Então, foi muito assim esse processo. Algumas músicas, por exemplo, que nem Vilarejo, conforme eu fui escrevendo, eu lembrei da música, né? Porque até a Marisa Monte, acho que foi esse ano mesmo, ela postou um Reels falando sobre como as pessoas fazem ligações dessa música, né? Tipo, de superação mesmo após o luto, né? E aí eu fui, não, essa música é essencial. Então, Chão de Giz também, que eu citei depois. Então, algumas músicas, assim, eu escrevendo eu lembrei delas, e outras, enquanto eu ouvia, me inspirou a escrever, né? Foi, assim, uma via de mão dupla. Mas escrevendo mesmo, eu gosto de ficar em silêncio. Porque senão eu começo a entrar, principalmente porque eu gosto muito de ouvir música com letra, né? Música, pra mim, só instrumental. Se ela tem uma letra, eu fico cantarolando, mesmo que não tenha ninguém cantando. Né? Então, eu fico muito concentrada na letra, no que a pessoa quer dizer, né? Então, não dá pra eu ouvir música. Senão eu começo a cantar e aí eu esqueço tudo que eu tô fazendo. Eu tô que não consigo playlist de jeito nenhum, a não ser que seja clássica sem ninguém cantando, porque senão eu paro pra cantar. Pois é. Aquela música do Vivaldi que eu coloquei ali, que é Storm, eu amo a música na versão do pessoal do Two Cellos, né? Que é aqueles 2 guris que tocam uns rock and roll no violoncelo. E só que, por exemplo, eu não consigo pensar como que a pessoa vai se concentrar com aquilo, que aquilo ali pra mim me deixa numa agonia. Daí eu pensei, eu vou falar sobre isso também, porque se ela é pianista, ela vai sentir esses sentimentos mesmo, né, que a música vai trazendo, essas angústias, né, a calma. E aí eu fiquei pensando muito nisso, o que ela teria tocado para a mãe dela? Músicas felizes, porque ela queria muito que a mãe dela ficasse feliz, né? Então, foi uma coisa que eu fui pensando assim ao longo do livro, assim, né? Mas eu fico muito assim atormentada ouvindo essas músicas clássicas, porque tem umas que tu fica, meu Deus, claramente esse cara tava de coração partido, olha só. Que agonia, que agonia. E as pessoas, tipo, eu me concentro com a música clássica. Não, gente, essa música parece que, sei lá, é uma cena doida de Harry Potter, Senhor dos Anéis, vão cair lá no bagulho, entendeu? Sabe? Parece bem essa cena. Tem muita energia, assim, né? É muito do épico, né? A gente ouvir a música clássica assim como. Tá aí o que vem agora, o que vem agora. Super. Verdade. Não, eu sou pessoa agitada, então se eu botar música, eu sei que eu vou ficar muito agitada. Às vezes, que eu falo do meu marido, hoje eu vou ter que gastar um pouco de energia antes de eu me sentar e escrever, porque eu tô muito aloprada. Daí eu vou lá, faço um exercício para eu acalmar. Tem que aterrissar, né? Muito bom. Quer perguntar, Thaís? Vamos agora voltar para Andressa Leitora. Adoro. Qual foi o último livro 5 estrelas que você leu? Vou indicar um livro nacional de autora disponível no Kindle ilimitado. É desse Olha! Poça de já Lama. tá abrindo a Amazon lá. Eu tô abrindo É isso, abre. Poça de Lama, da Jeane Esquivel. Eu li o livro dela, foi finalzinho de julho. E é um livro de contos fantástico, fantástico, assim, ó, muito bom. Fala também de desigualdade e é aqueles contos nocaute, assim, sabe? Que tu termina, pelo amor de Deus. Muito bom, assim. Legal. Como é que ele chama? Poça de Lama. Poça. Poça.
Um dos contos tem esse significado da poça, que daí tu fica... Já diria o Júlio Cortázar, né, que o romance vence, se fosse comparado a uma luta de boxe, vence por número de rounds e o conto vence por nocaute. Chiquérrima essa frase, eu adoro. Também. Cortázar, né, com as suas frases de efeito. Muito bom. Bom, e agora a gente vai para a sessão que você pode ficar quantas horas quiser. Porque nós somos conhecidos, como você sabe, pelas indicações. Aí, ela trouxe várias. Ela trouxe várias. Que bom que nos conhece. Então, a gente sempre traz indicações de leituras, né, para os nossos ouvintes. Então, a gente queria saber as suas indicações, né? Quais livros que nossos ouvintes não podem deixar de conferir, de ler, de conhecer. Vocês viram que eu já tinha separado esse livro que eu mostrei logo no início. E a Beatriz está aí online, autora do livro. Olha. Pingos de sangue não alimentam ninguém. Pensa, gente. Aí a Beatriz Medrado, autora. Ela tem 3 livros de poesia. Eu já li todos. Esse aqui, assim, ó, estalando. Vou ler até um poema pequeno. Né? Já que estamos aqui ao vivo, vamos ter esse momento. Eu vou ler o que é do título. Porque é assim, ó, demais. Deixa eu só achar ele aqui. Ah, não, vou ler esse aqui. Memória. Pulou aqui na frente, ó, memória, nosso tema de hoje. Não guardamos na memória o quão ruins e dolorosas foram algumas coisas. Anos de desesperança e dor que apagamos completamente, para em seguida reclamarmos como se nunca tivesse acontecido. Sério, assim, ó, é cada poema lindíssimo. Vale muito a pena. Compra direto com ela e, ó, ela não apenas autografa, ela manda um textão, gente. Ai, que querida. Coisa mais linda. Aí, seguindo na vibe poesia, Um Girassol nos Teus Cabelos, que foi um livro da Quintal, que é uma editora independente, em homenagem a Marielle. Também, assim, ó, tem cada um que, meu Deus do céu, sabe? E de quem era a voz daqueles que ninguém escuta. Como desejar que descanse em paz quem sempre foi de luta. É um poema da Germana Zanettini. São várias autoras, cada uma fez um poema para homenagear e assim, lindo. Daí também não poderia deixar de trazer Maya Angelou, Poesia Completa. Esse aqui tem todos os livros dela de poesia, incluindo, né, o maravilhosíssimo, que eu, como fã de Lewis Hamilton, né, Evelise vai nos ouvir depois, @ voltei a ler na pandemia, mas também voltei a ver Fórmula 1 por causa do Hamilton. E o Hamilton, ele não apenas como piloto, ele é uma pessoa, né, incrível. Um rapaz antenado. Ele tem esse poema aqui, tatuado nas costas, que se chama Ainda Assim Eu Me Levanto. Eu vou guardar, não vou ler para vocês, porque vocês têm que ler esse poema assim, ó, sentado com uma xícara de chá, num momento bem inspirado. Porque, ó, lenha. A Thaís se inspirou porque a gente quer tatuar que o capitalismo falhou e falha e falhará em cada sociedade. Olha aí. Nossa piada interna, escreveu um texto. O Hamilton fez uma tatuagem que ocupa, olha, as costas. É lindíssimo. Eu fico tipo assim, aí quando eu vi aquela tatuagem dele muitos anos atrás, eu pensei, que é isso? Que é essa frase? Aí botei, né, porque Ainda Assim Eu Me Levanto, e aí botei, e aí já, Lewis Hamilton tem essa tatuagem por causa do poema da Maya Angelou. Daí eu fui ler o poema e fiquei... Que massa, que massa. É incrível. Mas eu sei que o pássaro canta na gaiola dela. É lindo, né? A gente que gosta de sofrer, né? Como eu digo, livro bom, muito bom, chorei horrores dessa. 5 estrelas favoritado. Sim. Coraçãozinho do lado. Esse aqui que eu gosto de mostrar também, porque tem uma inspiração da capa do meu livro nesse aqui, que é o Agnes Grey, da Anne Brontë. É a irmã, como é que é? Não tão conhecida do rolê. Mas, assim,
As outras escreveram em calhamaços o que ela disse aqui, ó, gente, nesse pedacinho, entendeu? Isso aqui é um Jane Eyre, que eu amo também, mas é um Jane Eyre mais, sabe? Jane Eyre, assim, mais curtinho, mais direto ao ponto. Mas eu acho que a crítica que ela faz aqui é bem interessante, sabe? Claro, são pontos diferentes, óbvio, né? Mas aqui também ela é governanta e ela tem que cuidar de uma criança mimada, né? Ele tem esse lance bucólico. É bem lindinho, assim, de ler, sabe? Eu gostei muito. E aí eu quis trazer também por causa dessa capa que lembra A Casa em Reformas. Capa linda, maravilhosa, né? Tua capa, meu Deus do céu. Outra capa que eu também quis trazer, que também usa colagem, e aí me deu a ideia de eu fazer colagem na capa, é esse livro aqui do meu conterrâneo aqui de Porto Alegre, Paulo Roberto Farias. Ele, além de escritor, é ator, gente. Sigam ele no Instagram. Ah, Clarissa! Clarissa também é autora, minha amiga, ó, parceira de escrita, conversas. Ontem a gente fez live. Eu vi. Deixa eu te falar da noite, né? O nome do livro dele. É um livro que tem vários elementos aqui na capa que vão ser trazidos ao longo do livro. Então, isso me trouxe essa ideia de fazer uma capa com diversos elementos que ao longo do meu livro ia sendo explicado, né? Que nem, por exemplo, o espelho que tá partido na capa tem um motivo, né? Aqui, por exemplo, essa personagem, ela cuida de várias samambaias em casa, então a samambaia tá aqui. O sonho dela é passar na URGS, então aqui tá o prédio da URGS, né? Então tem vários elementos, assim, que vão costurando a narrativa. E eu amei esse livro. É muito bonito. Compra também direto com o autor. O que mais? Sim. A Vida Não É Justa, já que a gente falou sobre essas sofrências da vida, é da Andréa Machado, que ela é juíza de direito, né, de vara de família. Então, é sofrência de drama familiar. Isso aqui é drama familiar real. Né? Não tem nada de ficção. Esses dias eu tava vendo, né, os rios do Casos de Família, né, que tem da apresentadora. Mas ela tem um perfil no Instagram que as pessoas mandam os casos de família pra ela. E aí as pessoas ficam, tipo, comentando assim, isso aí é invenção, ela bota isso só pra dar pra dar ibope, né? E aí outras pessoas comentam, aonde que tu vive que tu acha que essas coisas não acontecem? Aqui, ó, real, vida real, gente. A vida não é justa. E esse aqui, que agora chegou essa nova versão aqui pra mim, eu tenho da Tag e eu comprei a edição comercial, tá até embalada, né? Como vocês podem ver. Sim, Longo e Claro Rio, gente. É perfeito esse livro. Eu li ele muito rápido quando a Tag mandou. Uhum. E tu pensa que o Rio é uma coisa legal? Não tem nada de legal. É um thriller. Então, assim, é uma coisa que eu não tenho costume de ler, mas eu sei que vocês são do thriller. Então, eu já trouxe, porque, assim, é aquelas coisas que a Tag me manda, daí eu vou lá e leio. Porque eu não tenho, tipo, costume de comprar um thriller. Mas aí a Tag mandou o Longo e Claro Rio, mandou depois o Greenwich Park, que acho que até tá no Kindle Ilimitado agora. E teve mais um que a Tag mandou, que é... Tá aqui na frente, deixa eu olhar. Alguém que você conhece, vocês já devem ter visto esse. Que é da Shari Lapenha. Que é... Também é o máximo, tipo... Tu começa o livro sabendo que quem matou é algum dos moradores da rua. Né? Tipo, é teu vizinho. Quem matou a pessoa é teu vizinho. E aí tu fica... E agora, meu Deus? E aí tem muito plot, assim, porque eu adoro esses livros que eu penso, não, agora eu já sei quem é que matou. E aí, quando chega no final, eu penso, não quero. Não era nada. E a Tag, assim, tem mandado vários livros desse estilo, daí eu tô gostando muito de ver esses livros bem diferentex. E esse Longo e Claro Rio tem várias coisas que são bem, assim, tá, achei que era isso. Não, aí são 2 rios diferentes que ela usa para justificar o título, que não tem nada a ver com o que eu podia imaginar. Então, assim, super indico. Tem uma questão de drama familiar também, porque tem relacionamento de irmãs que não se dão muito bem. E bombástico, sabe? É aquele livro que tu só diz assim, é muito bom, leia, porque eu não vou te contar nada para tu descobrir. Descubra lendo. Já anotei aqui. Uhum. É muito legal. Super desses que a gente gosta. Já acabou?
A gente pode continuar. Eu vi que aqui, ó, eu tenho aqui Heartstopper, que eu tô vendo atrás aí da tua também. As coleções em comum, né? Tá aí, tá aí. É pra mim, tu tá pra cá, né? Tá aí. E do lado é o que ali, tudo preto? É o Conde de Monte Cristo e o box da Allende. Ah, tá. Eu achei que seria os Crepúsculos, que tá aqui os meus, ó. Ah, esses eu não tenho. Eu pulei essa. Ah, eu tenho também. A gente tem a mesma idade, Andressa. Eu acho que a Andressa é mais uma gêmea nossa do nosso multiverso perdida. Adoro. Né, as referências. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque tem mais coleção aqui pra cima. Harry Potter, do lado, e nunca, jamais menos importante, Percy Jackson, que eu amo mais que Harry Potter. Ó, vamos levantar uma polêmica aí. Aqui tem algumas fantasias, Sarah J. Maas. Amanhã, que é da nossa época, e não é muita gente que conhece, né? Que é não é trilogia, não. Tem 7 livros. É uma saga da editora Fundamento. Muito louco. Fim de mundo. Amanhã é o nome. É muitíssimo louco. Muito bom. Como é que é? Sorteio, muito bom. Aqui do nosso tempo também, Divergente, que eu não li até hoje. A Eve que me fez ir até esse mundo de Divergente. Daí eu li só o primeiro e fiquei... Daí eu sabia já o final, né? Porque por causa dos filmes. Mas que não tem final, inclusive, né, gente? Cancelaram os filmes. Isso é a tristeza dos nossos livros, né? Cancelaram o último, né? E daí, por exemplo, Percy Jackson, que não tinha adaptação. Agora tem a série. Agora nós teremos, se Deus quiser. Sim. Eu li Percy Jackson faz tempo também, mas eu não tenho os livros. Pra mim é perfeito. Muito bom. Eu não li, gente. Eu não li. Eu não li Harry Potter, eu não li Percy Jackson, eu não li Crepúsculo. A Thaís pulou fora das fantasias. Tá fora das fantasias infantis. Não, foi quando eu era mais nova, eu não gostava de ler fantasia, então eu via só os filmes. Aí por isso eu sabia já a história do Divergente, mas eu não tinha lido o livro. E aí eu me desanimei um pouco, porque os filmes, eles são um pouco desanimadores. Né? Mas Harry Potter, por exemplo, eu considero que os filmes são melhores que os livros. Chegou agora, tá chegando perto das 10, agora vamos falar os proibidão. Né? Percy Jackson é, pra mim, muito, muito, obviamente, o contrário, né? Os livros são maravilhosos e o filme, gente de Deus. O que mais que tem aqui coleção? Aqui é Jane Austen. Esse nicho todo aqui é dublinense, que é um vício, e é um problema ser porto-alegrense, né? Porque daí o Eduardo Krause está sempre na Feira do Livro, e aí ele vem te convencendo que se comprar não sei quantos livros ganha o Michael Bag, não sei o que, esse livro aqui é muito bom. Tu gosta do Peixoto? Toma aqui mais um livro do Peixoto, e aí tu fica... Vai o cartão. Eu queria muito ir numa Feira do Livro de Porto Alegre. Eu tô me programando para estar o máximo de dias esse ano, porque ultimamente, né, a vida de trabalho não tem permitido. Então, esse ano eu vou me organizar, nem que eu tire férias no período. Vai ser outubro, né? É finalzinho de outubro, dia 27, se não me engano, até o feriado do dia 15 de novembro, que geralmente ela termina no 15 de novembro. Sério? Interessante. Eu, no 15 de novembro, vou estar em São Paulo para ver, né, o momento 27 anos da pessoa com cara de 10, vendo o RBD. Para que eu tô com inveja. Vamos ver juntas. Tem ingresso agora toda hora. Tu viu uma coisa dessas? Agora tem. Não, mas não, sem condições esse ano. Foi um horror, a pessoa se matando para conseguir o ingresso, aí agora do nada eles conseguem mais ingresso. Então... Eu aprendi espanhol, eu sou fluente em espanhol hoje graças ao Rebelde. Obrigada, Rebelde. Todas as minhas amigas curtiam e eu não gostava. Eu tava depressiva na época que surgiu e aí eu não curti. Meus irmãos tinham se mudado de cidade, vindo pra cá. Mas Rebelde é ideal para o jovem depressivo. é um ponto da nossa próxima fase, que foi o emo, né? Exato. Eu era a Roberta, né, gente? E a Roberta, até hoje eu tava falando com a Clarissa. A Roberta teve aquele momento, corta o cabelo, ela mesma,
né? Maquiagem pesadona. Então ela estava quase a um próximo passo do emo, que foi a nossa próxima fase. Muito bom. Mas é muito divertido, assim, da gente rever essas coisas e como a gente se divertia, né, vendo essas séries, assim. Sim, nossa, e eu comprava os... Eu não vou dizer como eu comprava os CDs, porque não Isso aí não tem importância. Os card falso que tinha também. Tudo tinha falso, porque era tudo caro, né, gente? Ficava decorando loucamente, vendo em looping, ouvindo em looping em casa, assim, looping. Todas as músicas de cor. Você colocar Rebelde inteirinho, eu sei tudo de cor até hoje. Lindamente. E aí, esses dias pra trás, eu catei e coloquei pra assistir. Eu não lembro onde que liberou, acho que foi no Netflix. Não, no site do SBT, tu consegue só fazer um cadastro e daí tu vê toda a novela. Eu não aguentei meia hora. Capaz! Eu dou tanta risada revendo. Eu não aguentei meia hora, porque eu tinha paciência. Porque eu não, o que eu fiquei muito chocada, que eu não me lembrava mesmo. Que, óbvio, eu sabia que ia ser machista, porque só de lembrar das gurias com aquelas saias micro e os guris ficavam olhando, isso aí eu me lembro. Sim. Mas eu não lembrava em nenhum momento a gordofobia que rolava naquela série, gente. A pobre da Celina, que assim, né, ela nem entra assim num padrão plus size, ela é só, não é 34, 36, que nem as gurias da novela, né? E, claro, aí tem aquele momento de caracterização para a novela que também não ajudam, né? Nas roupinhas. Sim. Mas, enfim, de fora a fora tem muito bullying com ela, né? E todo mundo dá risada, até as amigas dela. Então eu fiquei tipo, gente, que loucura. Não lembrava disso. Bem, hoje uma entrevista da Anaí falando que ela sofreu. Ai, sim. E eu achei muito bacana isso. Porque ela tinha anorexia, né? E era um tema bem tabu, assim, da época falar. E aí ela dizia que estava curada. Mas a gente via que não, porque ela tinha muito esse fluxo, né? De emagrecer muito e daqui a pouco dar uma engordadinha. E aí, né? Que era muito visível, porque elas estavam sempre com o corpo muito à mostra. Sim. E aí era bem, bem tenso, assim. Mas eu achei bem bacana ela trazer essa entrevista agora, porque também tá acontecendo isso agora também com as outras, né? Porque a Maite recém foi mãe e a Dulce Maria também foi mãe há alguns anos e elas tiveram uma mudança de corpo, porque afinal elas têm 40 anos, né? E, obviamente, elas não vão se parecer com quando elas tinham 20. E tá sendo muito falado que, tipo, claro, em comparação também com a Anaí do lado, as outras estão muito gordas. E aí tu olha e tu pensa, gente, que gorda. Parem com isso. Porque foi o que gerou na época a anorexia, foi porque as pessoas na TV chamavam ela de gorda. Aí tu vai olhar o gorda, por favor, né? É tipo assim, bochecha. Era só o que ela tinha. E aí estão fazendo o mesmo agora com... E aí é aquele momento que tu fica, gente, mas vocês são fãs ou o quê? Porque estão, né? A pessoa, o que quer que ela tenha, tu tem que agradecer que estão se apresentando de novo. Deu. Simples assim. Simples assim. Eu tô bem feliz, assim, tô doida por esse momento. Legal. Que legal. Também estaria. Vamos para Rebelde. Eu amo! Depois da astrologia, Rebelde. Não, mas eu tava até falando sobre isso. Que Rebelde é uma aula de narrativa. Eu falei ontem com a Clarissa sobre isso. Tem várias tropes. Enemies to lovers, friends to lovers, tem tudo. Tem diversas situações, tem aqui, só tem uma cama. Tem cena pra tudo quanto é coisa, entendeu? E claro, quem quer escrever sobre adolescentes, ali tá todos os dramas de adolescente que tiver, acontece. Perfeito. Outro tema que eu tava vendo, intolerância religiosa, gente. Porque a Lupita era católica e o Nico era judeu. E os pais não queriam que eles ficassem porque eles não eram da mesma religião. Gente, tem muito tema. Sim. Abordados da pior maneira? Talvez. Gosto duvidoso? Sim. Mas, assim, eu acho que é muito legal da gente fazer esse retorno, né? As coisas que a gente gostava, né? Essa nostalgia. Acho que veio muito da pandemia isso também, da gente voltar a querer expressões criativas que a gente gostava quando era criança.
ver coisas que às vezes a gente não viu, né? Que nem, por exemplo, Harry Potter, né, Thaís? Eu não li. Ah, bom, tá. Não. Então tá bom. Harry Potter, eu tenho a mesma idade que Harry Potter. Eu cresci vendo os filmes de Harry Potter. Chique. Porém, li. Não, eu fui ler também depois de adulta, porque na época, assim, primeiro que os livros de Harry Potter, como era febre, eram livros que eram mais caros, né? Sim. E, por exemplo, para tu conseguir um deles numa biblioteca, nossa senhora. Filas. Fila, né, para conseguir os livros. Eu fui ler quando eu tava no primeiro ano, eu acho que tava para lançar o 5º ou o 6º. E aí foi no segundo ano, na verdade. Foi pós-fase Crepúsculo, visto em Crepúsculo. Aí eu peguei para ler e, tipo, sei lá, em 3 meses eu li todos. E eu li o 7º livro em 2 dias. Nossa. Daí, nos 15 dias que eu podia ficar, eu li 2 vezes. Gente, olha isso, que loucura. Saudades dessa Luísa leitora que lia um livro de 700 páginas em 2 dias. Imagina, nossa senhora. Não, eu tenho aquele momento, né, que leio, como é que é, 100 páginas em 1 hora ou 100 páginas talvez em 1 mês. Também. Mas eu tenho lido bastante livros curtos, assim, que tem me ajudado, principalmente porque, como eu tô me dedicando à escrita, não dá para, por exemplo, eu querer encarar uma Sarah J. Maas aqui da vida, porque tu entra naquele livro, tu mergulha e tu não quer sair. Então, eu preciso sair. Né? Daí eu tava lendo coisas mais curtas, assim, narrativas mais, tipo, 100 a 200 páginas, assim, que tu consegue ler em um período mais curto. E também outra coisa que eu li bastante agora foi os autores do Prêmio Conto Inesquecível, que tá disponível na Amazon também, no Kindle Ilimitado. E aí são contos, tipo, de a partir de 15 páginas. Então, tipo, tu vai ali, antes de dormir vou ler alguma coisinha. Daí tu lê um conto e aí, tipo, é tão legal. Eu tô gostando bastante, assim, de ler contos. E Legal. voltamos pra leitura, viu, gente? De Rebelde já fizemos o retorno. Natural, assim, né? E eu acho, assim, que é muito isso, né? Da gente fazer mesmo essas tentativas, assim, de... Tá, não tá funcionando agora um livro grande, mas tá, não vou parar de ler, vou ler outra coisa, né? Que nem quando às vezes a gente não tá por ler um tema muito forte. A gente quer, por exemplo, muito ler, sei lá, 100 Anos de Solidão. Mas, aquele livro tá muito pesado. Que nem Grande Sertão Veredas. Tava doida pela nossa leitura coletiva. Porém, flopei totalmente, entendeu? Quando eu comecei a ler aquilo, eu pensei, gente, isso aqui exige uma dedicação que eu não posso dar agora. Porque primeiro que tu precisa ter um dicionário do teu lado, o Google para pesquisar, para entender o livro, né? Porque não adianta tu simplesmente ler o livro. Tu tem que aproveitar aquele livro, sorver o livro, né? E aí eu pensei, não vai dar. Não dá para fazer tudo. Então, tem livros que nem, por exemplo, Mulheres que Correm com os Lobos, que tu tem que estar né? Tu tem que estar numa vibe de estudo mesmo, né, para ler aquele livro. Sim. E às vezes tu tá tipo, eu quero ler um Vermelho, Branco e Sangue Azul aí para dar uma risada e ver o romance. Eu todo nos últimos tempos, até Hot eu andei lendo para ver se... Olha aí. Pois sabe que o mais próximo que eu cheguei disso foi ler Bridgerton. Que quando estava para sair a série, eu pensei, vou ler Bridgerton. Porque eu tinha um pouco de preconceito, né? Daquelas capas com as mocinhas. Me dá um pouco de... né? Que nem, por exemplo, Vergonha. Eu tô doida para ler esse livro agora que eu sei sobre o que se trata. Porque aquela capa me dizia uma coisa totalmente oposta. Né? Eu acho que se, por exemplo, os Bridgertons tivessem capas tipo Anne de Green Gables, que é fofinha, assim, meio do campo, né? E é de época, digamos assim. Eu acho que eu teria lido ele muito antes. Porque Bridgerton... Oi? Bridgerton tem um pote no meio também. Então, você coloca uma capa... Exato, E aí tem aquele, né? Porque, tipo, a história não... O objetivo da história não é o hot, mas... Sempre tem a noite de núpcias, né? Então é interessante. Né? Não dá pra dizer que é só hot. Não, o livro tem uma história. Aí eu me interessei, assim. Não é muito meu estilo, mas eu gostei bastante. Foi uma boa leitura durante a pandemia também. Não é? Eu li um esses dias também.
Ah, pois é. Falta eu ler a irmã aquela do nome difícil, Yacine. Ratcliffe, velho. Não é Ratcliffe é o menino lá, mas é a. E falta ler o Gregory, né? Mas é parecida, né? Coisa com H. Se escreve Yacine, mas deve falar de uma maneira bem diferente. Ah, é. Yacine, sei lá. É. Mas é a irmã H, né? E o irmão G. Eu li em dezembro esses dois. O livro, né? Que é o Viveram Felizes para Sempre, né? Que daí tem um epílogo de cada um. Sim. Eu acho muito fofinho. E é muito válido, assim, porque às vezes a gente precisa, que nem filme comédia romântica, né? A gente precisa abstrair da vida, né? Nem só de leituras densas e edificantes vive o leitor. O leitor precisa do refresco. Né? Totalmente. Acho válido. Bridgerton. Peguei o livro da Heloíse para ler semana passada. Eu tava de ressacão por causa de Uma Vida Pequena Maldita. Nossa, que novela é esse na tua vida, guria? O que tu arrumou pra ti? Eu entrei nessa junto com ela e parti nessa com 50 páginas. Acabou. Tá bom. Aí eu fui ler Bridgerton, aí eu fiquei feliz de novo. Pronto, acabou o problema. Esse da Heloíse não é dos meus favoritos. O que eu mais gosto é o do Colin. Eu esperava muito mais da história da Heloíse, porque ela, pra mim, é uma das melhores personagens, né? Eu também. Ele fica chatinho do meio pra lá, né? Eu achei que tava... Troca de uma vez mas eu acho que ela salva qualquer situação. Ela salva qualquer situação. Sou apaixonada por ela. Ela é muito boa mesmo. Mas eu esperava mais da vida dela. Ai, coitadinha. Mas, eu tenho mais uma pergunta antes de fazer pergunta para encerrar, porque tu comentou do Gabo, dos 100 anos, né? Eu tenho pergunta sobre a casa, se tu teve algum tipo de inspiração em relação à casa, porque a casa em reformas e a casa vira quase praticamente um personagem também no livro, né? Sim, eu acho que foi muito por causa da reforma da minha casa, porque a casa estava virada num personagem mesmo na minha vida. Né? Tava, tipo, muito importante as paredes, a situação toda. Reforma é um caos, né, gente? E aquilo, né? A gente quer transformar a casa num lar mesmo, assim, né? Uma coisa muito viva mesmo. Né? Mas não me inspirei, assim, em nenhuma casa exterior, assim. Claro, eu penso muito nessas casas que tem aqui em Porto Alegre, bem antigas, tipo, da década de 40, 50, assim, porque a casa teria sido erguida pelos avós da Ana, né? Há bastante tempo. Então, tem muita casa aqui, por exemplo, aqui na Zona Sul, tem muita casa até abandonada, que a gente fica tipo, meu Deus... Que história tem, né? Exato, porque são casas, tipo, muito grandes, que às vezes quem herda não tem dinheiro mais, né? Tipo, quem herdou não se mantém rico que nem era, né, o familiar. E aí não tem como tu dar conta daquela casa. E aí tu fica olhando aquela casa, tipo, ali, né? Tanta história. Eu sou, assim, muito, né, taurina materialista, assim, de ficar olhando as coisas e pensar no sofrimento das coisas. Olha um carro abandonado e eu penso, tadinho. Né? Eu tenho, assim, muito sentimento, assim, de como as coisas se sentem, né? Tem gente que tem isso com boneca, mas eu penso muito carro e casa. Interessante. Faz sentido. Né? Não deixa de fazer sentido. Então, a última pergunta é aquilo que a gente sempre pergunta para os autores, que é o que a gente está querendo saber já, que dia que sai o próximo livro. Você viu que não é nem quando, é que dia. Livros aí como escritora, que agora já deslanchou de vez, então a gente quer saber quais são os seus próximos planos. Estou escrevendo, né, um romance juvenil e bem diferentex. E o Poesia para Começar, meu primeiro filhote, isso aqui, vai ganhar uma nova edição física. Já gostei. Na data eu não trabalho, mas eu acredito que em outubro ele já vai estar aí para os primeiros compradores. E eu essa menina acelerada, velho. Vou fazer um esquema aí. Não trabalho, mas assim, talvez mês que vem já esteja aí. A data exata é complicado. Mas é breve. Porque ele já está na gráfica, né, gente? Daí agora eu estou a depender da gráfica. Aí já saiu do meu poder a que data que ele vai estar disponível. Mas muito em breve terei novidades. Então,
Vou fazer, inclusive, uma pré-venda, que já tô pensando várias coisas, mimos. Gostei. A cabeça não para. Legal. Muito bom. Muito bom. E a continuação da Casa em Reformas. Pois é, isso aí agora foi uma coisa que me cobraram, não que partiu de mim. Eu acho que a Ana está num bom lugar, né? Ela tá bem. Não Concordo. ficou nada para eu contar dela agora. Tá bem, tá tudo bem. Mas, assim, eu até tenho uma ideia. Não vou dizer que não tenho. Até tenho uma ideia. Mas eu ainda vou pensar muito nisso, porque eu acho que ficou muito legal como ficou, né? Eu não quero ser que nem a Netflix, que vai lá e renova a série só porque as pessoas gostaram da primeira temporada, mas eles não têm nada para dizer numa segunda. Então, vamos fazer isso, né? Então, às vezes tu fica, tá, e aí, o que vem agora? E aí tu fica, não veio nada, né, gente? Não veio nada, veio uma enrolação. É só pelo lucro. Não. Tá certo. Porque às vezes acaba estragando, fica com 20 temporadas, igual Grey's Anatomy. Eu, por exemplo, nunca vi Grey's Anatomy, porque quando eu comecei a pensar nisso, já tinha temporada demais pro meu gosto. Eu vi até a 10ª, não sei. Aí eu falei, não aguento mais. Não, tá louco. Quando saiu a notícia, né, que a atriz tinha comprado os direitos da série, eu pensei, mas o que, gente? Vai descansar, porque imagina, eu parto do princípio dessas pessoas muito famosas e ricas, que tipo assim, já tô famosa, já tô rica, me sustento para o resto da vida com esse dinheiro. Um beijo grande aos fãs. Vou morar numa fazenda e viver só o royalty que tá gerando, porque os malucos vão seguir assistindo esses capítulos. Então, eu vou viver só disso, entendeu? A Ana falando aí. Eu fico muito doida com essas pessoas que, tipo, trabalham loucamente, tu vê que elas não precisam, entendeu? Eu não entendo. Não consigo entender. Eu sou pobre. Preciso pagar conta para meus livros. Que nem eu brincava com meus colegas, né, do hospital. Eu acho que o trabalho tem muito propósito no hospital. E, assim, se eu fosse, assim, muito riquíssima, maravilhosa, eu viria aqui fazer umas 10, 20 horas semanais só pelo propósito, né? Porque a gente sente falta mesmo se não tá trabalhando, né? Mas, assim, 44 horas semanais, não, isso aí já é demais, entendeu? Aí é só na obrigação, realmente. É porque precisa do dinheiro. Agora, tem um certo nível que a gente vai de voluntariedade, assim, né? Mas tem hora que tu fica, não, isso aí é dose, né? E aí tu vê esse povo que trabalha muito, 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 muito e é loucurada mesmo, né? Workaholic. A gente é bookaholic, né? Com licença. Muito bom. Show. O papo tava, ó. Muito bom. Fomos longe, né? Longe. Claro. Do livro assim lá para Rebelde. Tem que ser assim, então não tem graça. A gente queria agradecer muito, Andressa, ter aceitado nosso convite, vir aqui falar. Honradíssima. Usei pela minha internet que hoje para ajudar ela tá uma bosta. Mas sim, tá indo e vindo, mas a gente falou bastante mesmo assim. Acontece nessas tecnologias. Muito obrigada e a gente espera ver você aqui outras vezes para lançar outros livros ou não também para falar de livros, porque a gente ama falar vezes para conversar com a gente, para a gente ter um papo gostoso. Foi uma delícia, né? Foi uma delícia mesmo. Muito obrigada. Uma próxima. Obrigadão, gurias. Um prazer. E obrigada para todo mundo que está nos ouvindo, né? Valeu. Semana que vem. Até. Tchau, gente. Até. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.